você tem muita interação com muitos empreendedores. A quantidade de cliente que eu arranjei pra NetShow me treinando pro triatlon. Um novo canal de aquisição, faça triatlon. Eu costumo falar que uma marca, seja ela uma marca pessoal, uma marca institucional, ela é a somatória de taglines, de palavras de ordem, né? Qual é a palavra de ordem que o triatlon tem de maneira muito clara, o Ironman? É resiliência, disciplina. É performance, disciplina. Para minha marca pessoal, isso foi incrível. Depois dessa indústria farmacêutica, vieram várias outras empresas para patrocinar o Rafael. E isso tudo, o que colabora para todos os meus negócios. Ele aprendeu na prática que alta performance não nasce no conforto, nasce no limite. Empreendedor, Forbes Under 30 e atleta de muitos Ironman. Mas antes dos títulos, existe uma mentalidade que sustenta tudo isso. Disciplina extrema, resiliência emocional e a decisão diária de ir além do óbvio. A jornada dele mostra que empreender em alto nível exige o mesmo que enfrentar uma prova de altíssima performance. Visão de longo prazo, constância silenciosa e a capacidade de suportar o desconforto sem desistir no meio do caminho. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Founder Growthcast. O episódio de hoje é um episódio fantástico, que eu estou, assim, animada para aprender tudo que a gente vai aprender aqui hoje. E aqui esse podcast traz muito founder no centro, então eu quero que você se sinta aqui numa mesa entre amigos para a gente conseguir aprender muito sobre marketing, sobre negócios e principalmente sobre pessoas. Então esse é o nosso principal objetivo aqui, aprender de fato como que o founder conseguiu construir coisas incríveis através da cabeça, da ideia e de tudo que ele vem realizando. Mas antes de começar, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. O primeiro é o Plaud, o gravador de voz com inteligência artificial. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre o Plaud, esse carinha aqui que tá famoso nas mesas dos CEOs e dos C-Levels do Brasil. Ele grava, transcreve, resume e cria mapas mentais incríveis de tudo que você quiser, seja uma reunião, uma palestra, um evento, enfim. E hoje aqui você vai ter o resumo desse podcast para você conseguir, de fato, prestar atenção e depois ter tudo isso mapeado, anotado, para você conseguir colocar em prática, porque eu tenho certeza que muita coisa que acontecer aqui hoje você vai conseguir colocar em prática. Também temos a Criativa Personalizados, que é quem faz todos os nossos personalizados. Agora a gente está numa fase do ano que a gente precisa muito ter brindes e coisas exclusivas da nossa marca. Isso ajuda muito, agrega muito valor. Então, se você precisa de brindes exclusivos, chama eles, que eu tenho certeza que vai ser incrível, não só para você, mas para todos os seus clientes. E também agora, uma marca incrível que acabou de entrar aqui para o nosso time de patrocinadores é o Curso Educa, que é uma das plataformas, do hub incrível, gigantesco, onde você consegue colocar não só os seus cursos, mas você consegue entregar toda a experiência educacional para o seu cliente. Tem o Wendel Carvalho, tem Leandro Ladeira, enfim, tem marcas gigantescas que estão com eles como os clientes. Então, eu tenho certeza que você vai conseguir potencializar muito o lado educacional da sua empresa junto com o Curso Educa. E agora eu quero apresentar o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Rafa Belmonte. Obrigado, Jaque. Muito bom estar aqui, viu? Olha, estou animada para esse podcast. E eu já estou imaginando a copy desse podcast, o título, para chamar a atenção, para que as pessoas insiram. Mas antes de tudo, antes de começar, o tema principal, que com certeza você sempre fala em todos os lugares que você vai, eu quero perguntar quem é o Rafa, além dos negócios. Me conte. Maravilhoso. Rafa é um cara muito sorridente, um cara muito de bem com a vida, assim. Graças a Deus, muito rodeado por amigos. Que aos poucos foi entendendo que quanto menos é mais, quanto menos mais intensos, de mais qualidade as amizades. Então, eu me orgulho muito dessa rede que eu fui construindo, de pessoas que eu acredito muito, que eu me espelho muito, me inspiro demais. Então, estar rodeado dessas pessoas me ajuda muito a crescer. O Rafa é um cara muito visionário, um cara muito batalhador, um cara com um senso de propósito gigante. E que tenta colocar muita sua energia, que tem muita energia, para colocar nas coisas que ele acredita. Então, seja no esporte, quando vai fazer um esporte, vai para um Ironman. Quando vai empreender, vai ter 3, 4, 5 negócios e vai fazer todos esses negócios progredirem, crescerem, colocando muita energia em propósito. Enfim, é um cara muito intenso e coloca muita energia em tudo que faz, que no final do dia a intensidade é paixão, é amor, é vontade de construir.
Cara, incrível. E é muito legal que todos os convidados que eu trago são muito semelhantes por essa paixão de fazer acontecer um negócio, né? Sim. Então, esse podcast surgiu exatamente com esse propósito de trazer o founder pro centro e de que muitas vezes a gente fala muito dos nossos negócios, de tudo que a gente constrói, de tudo que a gente mostra. É lindo, sabe? Aquele ego do faturamento é lindo, maravilhoso, mas de fato a gente esquece de quem é a gente por muitas vezes, né? Sim. Então, é muito importante a gente entender que o nosso negócio vai chegar até onde a gente chega, onde a gente acredita, onde a gente coloca o nosso pé para fazer acontecer. E agora eu quero que você me traga também, muito do que você falou ali do Iron Man. Que história é essa de você sendo uma pessoa que tem 11... Me corrija se tiver 11 Ironmans, sendo 2 que são full. E eu acredito que grande parte das pessoas que estão escutando nosso podcast são empresários de alta performance. Mas você não é só um empresário de alta performance, sim um atleta de alta performance também. Então me conta de onde isso começou, como foi esse start nisso. Porque eu tenho certeza que muitos dos insights que você vai trazer pra gente, a gente vai conseguir correlacionar com empreender. Então, o palco é seu, conte pra gente, que eu quero muito entender e perguntar como é isso. Acho que você já pegou toda a essência do que eu tenho a falar, que é essa correlação muito grande, na minha visão, entre ter uma empresa, entre empreender, principalmente no Brasil, e um esporte de alto rendimento, um esporte de alta performance como o Ironman. Para mim tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu sempre fui um cara muito regido por esporte, assim, graças a Deus meus pais me deram a oportunidade logo cedo de entrar na natação. Ser picado pelo mosquitinho do esporte, né? Assim, com coisa de 3, 4 anos eu já estava na natação. E a natação é uma modalidade esportiva que ela incentiva muito a competição, né? Porque você tem provas de natação o tempo inteiro, você tem muitas modalidades dentro da natação, você tem o nado crawl, você tem o nado costas, você tem borboleta, você tem vários tipos, você tem os revezamentos. E milésimos de segundos podem te tirar de uma prova gigantesca, isso. né? E assim, eu desde pequeno eu gostei muito de me aventurar nessas competições, sentir que o meu esforço estava valendo a pena, porque quanto mais eu me esforçava, melhor eu tinha de rendimento, mais pódios eu tinha. É quase com aquela correlação já direta mesmo de criança, de que seu esforço vale uma recompensa. Sim, na prática, literalmente. Prática. E tirando o fato de que você entende no esporte que depende de você. Seu esforço, sua dedicação, sua energia canalizada em fazer acontecer, em treinar, né? Exato. Mesmo com 5, 6, 7 anos de idade, com a disciplina. Então, eu sempre tive, graças a Deus, o esporte muito presente na minha vida. Só que eu talvez não tenha sido, ao longo de boa parte da minha vida, o cara tão disciplinado nas outras coisas. Eu sempre treinei muito, mas eu era indisciplinado para algumas outras coisas que eu acho que faz parte da vida, a gente vai aprendendo. Mas por conta dos ambientes que eu estava, por exemplo, eu era muito desregulado com a alimentação. Então não adianta eu treinar de maneira intensa se a minha alimentação era descalibrada, se eu consumia álcool em excesso naquele momento, socialmente mais descompassado para quem estava treinando. Então, o seu objetivo principal, né? E aí eu fui entendendo ao longo dessa minha jornada, principalmente aí empreendendo, já empreendo há 15 anos, 12 anos à frente da NetShowMe, mas tive outros negócios antes, que eu falei, opa, tem muita coisa sinérgica entre um esporte de alto rendimento, entre a disciplina que é exigida para um esporte de alto rendimento e a mesma disciplina que você tem como empreendedor. Sim, para fazer seu negócio progredir, prosperar, para você realmente ter um impacto importante na construção de uma marca forte. E aí eu fui entendendo que essa disciplina, essa resiliência, essa dedicação, esse compromisso, esse planejamento, tudo era a mesma coisa. Então, eu fui entendendo que quanto melhor eu progredia como empresário, melhor eu performava como atleta. E quanto melhor eu progredia como atleta, melhor eu me tornava um empresário. E essas coisas juntas nos últimos 4 anos fizeram todo sentido para mim. Precisava ter feito todos esses Ironmans? Eu fiz porque eu gosto. A galera fala assim, cara... Um hiperfoco, né? Acho que ele teve um hiperfoco. O que aconteceu aí? Cara, na verdade, o que aconteceu foi eu ter me dado a oportunidade, né? Ter me permitido
colocar uma modalidade nova na minha vida, esportiva, que é o triatlon. Eu me apaixonei pelo triatlon, pela dinamicidade, assim. Você não acaba enjoando, porque você não é aquilo, vou fazer uma maratona. Monótono, né? Você tem fortalecimento e você tem correr. O triatlon, não. Você tem fortalecimento, você tem fisioterapia, você tem natação, você tem corrida, você tem corrida, você tem bike. Então, você cria uma dinâmica e o negócio não se torna chato. Né? Você treina... Eu durante 3 anos e meio aí desse processo, eu treino todos os dias. Sim. E eu não treino de maneira forçada, não vou com aquele sentimento de caramba que... Merda, tô fazendo o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô fazendo aqui. Lembrando que por muito tempo, eu acordei às 4h15 da manhã, né? 5 horas da manhã eu já estava pedalando. Nossa. Na Marginal Pinheiros. Gente. E tinha, durante pelo menos aí 2 ciclos de Ironman Full, eu fiquei 6 meses em cada um desses ciclos, pedalando 3 horas durante a semana. E trabalhando, né? Vamos lembrar que você não é um atleta profissional no sentido que essa é a sua profissão. Ou seja, você trabalhava enquanto fazia tudo isso. Todos os dias, 9 horas da manhã, eu estava na frente do computador nas minhas primeiras reuniões. Isso quando eu não estava no escritório. Nossa. Sendo que eu já tinha pedalado 3 horas. Gente, isso daqui é essa resiliência. E eu falo que eu tenho muitos amigos atletas. E aí, infelizmente, desde nova, eu sou dançarina desde nova, então essa parte de palco, de olhar os bastidores, de ser desafiada, já dancei para mais de 10 mil pessoas. Esse olhar eu já tinha, mas eu não tinha essa cabeça de atleta. Sim. Que eu acredito que é muito importante. Sim. E os pais que estão assistindo aqui, coloquem os seus filhos desde criança ali, porque de fato vira uma chave absurda. Faz muita diferença. Eu falo que hoje eu sou uma empresária de alta performance, só que a cabeça de atleta eu tenho que me forçar muito mais do que algo natural. Né? Muito mais consciente, literalmente forçando ali todos os dias. Mas antes de tudo isso, volta um passo e explica para as pessoas o que é um Ironman e o que é um Ironman Full. Porque talvez as pessoas podem saber por cima, mas talvez não sabem no detalhe. Explica um pouco para elas o que é, ou como funciona isso. E depois eu quero que você explique como você entrou de fato, de olhar e falar, acho que vou tentar. Vamos lá. A Ironman, ele é uma marca, é uma empresa, né? Com o nome Ironman. Muita gente confunde com triatlon. Triatlon é uma modalidade esportiva. É que o Ironman, ele é uma marca da modalidade esportiva triatlon. Legal. Que tem suas distâncias específicas. As distâncias de um Ironman Full são 3.800 metros nadando. 3 quilômetros, são né? 180 quilômetros pedalando e são 42,2 quilômetros correndo, que é uma maratona. Um seguido do outro. Isso, exatamente. Qual que é a ordem? Sempre a natação, bike e corrida. Gente do céu. Muito provavelmente eles colocaram a natação primeiro, porque acho que a natação das modalidades você tem que colocar primeiro porque você está menos cansado, porque se você colocar por último, você está cansado, você se afoga. Exato, menos perigosa, não que as outras não sejam. E é natação no mar, né? A natação, na maioria dos casos, é no mar. Tem alguns países que tem Ironman Full que são feitos em lagos e tal, mas acho que 95% dos Ironmans no mundo são no mar. O que deve ser mais desafiador ainda nadar no mar, né? Tem seus prós e seus contras, né? Tem contra com a maré, tem as ondas, correnteza, mas ao mesmo tempo a água salgada, ela te ajuda muito a ter... você tá mais boiando, né? Então, você não afunda tão rápido. A água salgada ajuda mais densa, né? E aí, enfim, você acaba tendo uma facilidade em ter fluidez em cima da água. Então, você não fica lutando para baixo. Você só... vai para frente. Vai para frente. Que legal. Gente, aqui eu falo que o meu trabalho, ele me proporciona tantas coisas, que agora eu vou ser uma pessoa que agora eu vou sentar na mesa. Sabe quando você senta na mesa e sabe falar sobre vários assuntos? Agora eu vou saber se falar sobre Ironman. Isso que você falou é o Ironman, e aí tem o Ironman Full. Esse é o Full. Esse é o Full, tá. Aí tem o Ironman que eles chamam de 70.3, que é 70.3 milhas, né? Quanto que dá isso em... que em quilômetros é exatamente a metade, né? Tá, então metade. A gente está falando de 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando, 21,1 quilômetros correndo. O que de metade não tem nada, né? Porque continua sendo muita coisa. Uma prova, na média, uma prova de meio é uma prova de 5 horas e meia. Um Só full isso? é uma prova na média, que a galera faz em 12 horas. Na média. Não para, aquelas perguntas que eu sempre quis fazer. Que ela não para comer, não para nada. Você tem a necessidade
de suplementar. Tanto hidratação quanto suplementar carbo. Você Por isso acaba aqueles ingerindo o géis. gel de carbo, enfim. Você tem que comer. Tem gente que consegue comer banana, consegue comer Coisas mais pãozinho. fáceis, né? Eu não consigo, eu vou no gel mesmo. Porque eu não consigo mastigar, assim. Então, eu já fiz 2 Ironmans full. O meu último Ironman full, eu consumi 26 géis de carbo. Gente, nunca tinha parado pra pensar, né? Porque E pra ir no banheiro também, vocês podem parar, não vai? Aquelas perguntas bem, gente, eu tô levando esse podcast pra um questionário. Pra fazer xixi, você treina fazer na roupa, né? Principalmente na bike. Então, Caraca, é normal isso, meio que... Tem gente que para numa boa no hospital, no banheiro químico, né? É que não tem ao longo de toda a prova. Tem lugares específicos. Você tem os banheiros nas áreas de transição, que se você se organizar bem, você pode, obviamente, usar. Você tem, acho que 1 ou 2 pontos de banheiro na bike, só que em 180 km de bike. Você está no mínimo mais 6 horas pedalando. Tem gente que treina levantar da bike, fazer xixi e depois pega uma água e se joga. Tá? Tem gente que para a bike, vai no banheiro e depois volta. Enfim, eu treinei fazer... na verdade, dessa vez eu nem fiz xixi em 6 horas. Seu corpo... meu corpo já tinha acostumado a não... Até porque você está suando muito, né? Não, eu ia falar, e você, nesse período de treino, provavelmente você treinou muito o seu corpo, que o nosso corpo é muito adaptável, né? Sim. A viver nesse caos, né? Sim. Porque imagino que o seu corpo também não seja natural, né? Então... todo mundo fala assim, é difícil fazer uma prova de Ironman? A minha resposta sempre é a mesma. Ele é um desafio, você ficar 12 horas numa prova. Só que ele não é nada perto do que você vai ter de treino. Não é nada. A prova processo é muito maior, perto do que você vai ter do treino. Os seus treinos vão ser infinitamente piores do que a prova. A prova, ela é moleza. Porque a prova, que também, querendo o full, são 12 horas, né? Mas o quanto de treino que você precisou ter para se preparar para 12 horas? Exatamente. Com certeza não foram 12 horas. Foram muitos meses. Exato. Exatamente. São, no mínimo, para uma pessoa que já vem de um ciclo de treinos de 70.3, que é a metade, para você fazer um full, você precisa colocar pelo menos aí umas 22 horas por semana de treino. É um dia da sua semana dedicada a estar treinando. Durante quanto tempo, normalmente? Pelo menos aí uns 9 meses. Isso você vindo já bem. Já condicionado. Já tá bem. Se você não tiver condicionado, pode colocar 2 aninhos aí. Caraca. Não, tudo que você vem falando, grande parte de quem está ouvindo esse podcast é empresário, então deve estar se colocando nesse lugar. Eu conheço essa história, parece mesmo empreendendo, né? Porque grande parte dos nossos dias é isso. A gente está... o Thales Gomes fala muito isso, né? Enquanto eu tô acordado, eu tô trabalhando. Isso. E quando a gente empreende, uma vez eu escutei que é como se fosse filhos. Sim. Que, por uma parte, você... sempre vai ser pai, sempre vai ser mãe. Então, os seus filhos podem crescer, evoluir e tomarem corpo, mas se eles precisarem de você, você vai ter que voltar e cuidar. Sim. Você pode estar viajando, você pode estar onde for, exato, você vai ter que voltar e cuidar. Então, essa preocupação, ela nunca desliga. Sim. Ela sempre vai estar ali. Sim. Então, não importa o tamanho da empresa que você tenha, mesmo você não operando. Sim. Se acontecer algum BO, você vai voltar para a operação e não importa o que aconteça. E você me fez lembrar que, assim, eu sou do lema que eu, pelo menos, eu tô sempre vendendo também, né? Eu não só estou sempre trabalhando, mas eu estou sempre vendendo o tempo inteiro. Exatamente. Então, eu usava os treinos, que eu estava lá treinando 3 horas de bicicleta, trocando ideia com todo mundo na bike, vendendo minhas empresas. É isso. Eu estava trocando ideia e vendendo meus negócios. E o universo, o ecossistema do triatlon, tá cada vez um universo mais empresariado, assim. Então, high performance em tudo, né? Não só no... Então, você tem muita interação com muitos empreendedores. A quantidade de cliente que eu arranjei para Netshow me treinando para triatlon. Um novo canal de aquisição. Faça triatlon. Cara, na boa. Isso funciona. Funciona bem, porque o público de lá é um público diferenciado. O CAC é alto. É um público diferenciado. O CAC é alto em todos os sentidos. O CAC é alto em grana, porque é um esporte caro. O CAC é alto de esforço físico. Com certeza. Mas ele compensa. Exato. Não, e isso é muito legal, porque foge do óbvio, né? Sim. Eu sempre falo isso. Eu tenho uma empresa de marketing e negócios. E eu sempre olho para esse lugar de que, nesse último podcast que eu gravei hoje, a gente conversou sobre o valor do CAC, o valor do investimento do tráfego pago,
cada vez mais alto e não vai diminuir. Sim. Só vai ficar mais alto. E cabe a nós, como empresários, escolhermos outros canais de aquisição que não sejam os canais mais óbvios. E aí, já puxando para o podcast também em relação a como a sua marca pessoal, não só utilizando, né? Porque quando você é um atleta de alta performance, obviamente é você ali, a sua marca, é você utilizando a sua cara, seu rosto, fazendo aquilo acontecer. Mas o quanto você usou isso a seu favor, e você já deu a resposta, então muito bem utilizado, para que isso também potencializasse as suas empresas. Porque não adianta nada você dedicar isso sem ter um porquê muito claro, né? Eu acredito que você, todas as vezes que você acordava às 4 horas da manhã para isso, tinha um porquê muito claro e depois também continuava com esse porquê, talvez um porquê diferente, mas um porquê muito claro também das empresas. Então, quanto você sente que vestir de fato esse lugar de atleta, unindo o lado empresarial, fez de fato fortalecer a sua marca pessoal e influenciar nos negócios? Total. A construção, uma coisa retroalimentou a outra, né? Eu costumo falar que uma marca, seja ela uma marca pessoal, uma marca institucional, ela é a somatória de taglines, de palavras de ordem, né? Qual é a palavra de ordem que o triatlon tem de maneira muito clara, o Ironman? É resiliência, é performance, disciplina, enfim, é resultado. Que marca e que marca pessoal que não quer estar tagueada com palavras de ordem como essa, né? Então, a partir do momento que eu genuinamente, né? Então, não dá para fazer de maneira forçada, até porque você não aguenta. Exatamente. Genuinamente, eu trouxe essas taglines para mim ao participar de modalidades como essa esportiva. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a me enxergar pelas taglines do esporte. Associar você como um empresário de alta performance como um atleta. Total. A gente teve um grande case que eu trago, que é uma mega cliente da NetShowMe, acho que a segunda ou terceira maior indústria farmacêutica do Brasil, no qual ela já era cliente nossa, a gente já tinha um envolvimento grande com a empresa há algum tempo. O diretor de inovação dessa indústria farmacêutica viu no meu Instagram eu treinando para triatlon e ele virou e falou assim: como que a nossa empresa consegue te patrocinar? A oportunidade ele me ligou para saber como que a empresa conseguia me patrocinar. Eu falei: cara, vocês já patrocinam, você já contratam você já viu o cliente da NetShowMe, você já está patrocinando. Indiretamente ele já estava fazendo parte. Ele falou: não, só que uma coisa é a marca NetShowMe, outra coisa é a marca Rafael. Para mim, essa marca tem valor. A marca Rafael. E aí eu comecei a entender o que ele estava querendo dizer. Sim. Então, as palavras-chave, as taglines, as palavras de ordem que fincam no esporte, são fincadas no esporte, eu acabei assumindo indiretamente. Com certeza. Essas taglines. E para minha marca pessoal, isso foi incrível. Depois dessa indústria farmacêutica, vieram várias outras empresas para patrocinar o Rafael. E isso tudo, o que colabora para todos os meus negócios. Porque meus negócios, eles ficam tatuados com a mesma marca do empreendedor. Sim. Né? O empreendedor, ele é a pessoa do front. Ele é realmente quem vai propagar aquela mensagem. É muito sobre cultura, né? Muito. Esse papo também é muito sobre cultura organizacional. Então, a partir do momento que o founder, ele ancora essas palavras-chave, os negócios deles também são ancorados com essas palavras. E é um reflexo, né? Não tem como... Eu falo que como eu falei, eu não sou atleta de alta performance, mas eu me considero muito Eu empreendo há 12 anos, desde muito nova. Então, quando eu comecei... Meus pais não são empresários. Então, quando eu comecei, eu só comecei. Que nem você falou, talvez eu fui começando ali porque eu vi a oportunidade e tudo mais. E aí, quando você enxerga o ambiente... Sim. E aí, foi onde eu conheci não só o G4, mas outras comunidades. Que tinham pessoas semelhantes. Sim. E buscavam ali as mesmas coisas que eu. Falei, tá, é aqui que eu quero ficar. Mas como que eu vou me diferenciar e fazer com que as pessoas não enxerguem só a J7, não enxerguem só a minha empresa e comecem a associar o que de fato eu carrego com essa empresa. Isso. E aí, eu comecei a criar conteúdo e tudo mais. E a gente também estava falando em outros podcasts sobre vulnerabilidade, sobre coisas além dos negócios. Uhum. Porque muitas das vezes é o óbvio a gente mostrar os nossos negócios. Só que quando a gente mostra coisas que não são os negócios, é onde conecta. Que é a pessoa que vê, você gosta de japa, você gosta de correr, você gosta de atirar, você gosta de dançar, qualquer outra coisa, ela se conecta com aquilo. Sim. E aí, depois que ela se conecta com aquilo, a chance dela destravar é muito baixa. Então, ela já desconectou com você. E aí, isso é muito legal de
eu comecei a perceber que eu precisava fazer, eu sou nova, eu tenho 27 anos, com que os empresários entendessem que eu era uma pessoa resiliente, disciplinada, isso, aquilo. E aí, com estratégia, mas não tão clara lá atrás, eu comecei a postar todo dia que eu tava treinando. Todo dia que eu tava treinando. Todo dia que eu tava treinando na academia. Aquilo era pra minha cabeça, meu corpo. E eu lembro que foi uma virada de chave, porque eu nunca fui regrada na academia. Mas quando eu entendi que era parte do trabalho, falei, ok, faz parte do trabalho, eu tenho que ir. E eu comecei a postar todos os dias de manhã, escrito mente e corpo. Legal. E aí comecei a postar, e repetidamente. Comecei a postar. E aí você não vai conseguindo aprender até você ficar com o radar ligado. E aí, aos poucos eu encontrava as pessoas e falava, caraca, você tá treinando, tô te acompanhando lá, tô vendo, todo dia mente e corpo. Várias pessoas aleatórias quando eu ia conhecer, encontrando, falando isso. E aos poucos as pessoas foram enxergando e dessa forma associativa, como você falou, reflexo, que, cara, se a menina acorda e faz isso, a rotina dela é dessa e ela sustenta uma empresa, não tem como essa empresa não dar certo fazer isso acontecer. Então, a gente como founder tem esse papel, e eu acredito que muitos founders, e esse é o objetivo do podcast, escondem esse palco e fogem desse palco que não tem como evitar. Porque se você criou um negócio, aquele negócio não existe ninguém no mundo que vai melhor do que trazer aquela narrativa, performar melhor do que você. E quando você associa alta performance, trabalho, vida, saúde, esporte, é inevitável que isso aconteça. Então, né, ninguém passa, aquela famosa narrativa, ninguém passa no nutricionista gordo, ninguém vai no personal obeso. É porque, de fato, o seu corpo, e eu acredito que isso é importante também deixar registrado, que você pode tentar burlar qualquer outra coisa, mas o seu corpo, cara, você não consegue. Eu acredito que salvo engano, mas tem uma pesquisa nos Estados Unidos que tem mais gente com milionário do que com Os 6 six-packs. Os six-packs, com 6 quadradinhos no abdômen. Porque, de fato, aquilo só depende de você. Tirando a lipoled, tirando os procedimentos aqui que acontecem no Brasil. Porque, de fato, aquilo só depende de você. E empreender, por muitas das vezes, é solitário, desafiador, é desconfortável. Eu acredito que a associação ao triatlo deve ser muito parecida. Sim. Eu, recentemente, entrei na banheira de gelo. E você deve ter entrado muito na vida. E eu olhava e falava, gente, isso daqui é exatamente igual a empreender. Dói, é desconfortável, dói a alma, dói o fio do cabelo. Sim. Mas a gente continua aqui e só fica quem tem a cabeça forte. Sim. Não é sobre o corpo, não é sobre a coisa, porque de fato seu corpo aguenta. Sim. Você só precisa aguentar com a cabeça, com a mente, né? Exatamente. E aí eu já quero fazer essa associação. Qual foi o primeiro start de tipo, comecei, eu vou me matricular, vou me inscrever aqui, ponto, acabou, e vou ver no que dá. Como que foi esse start? E o quanto a sua mente, como você falou, né? Uma coisa ajudou a outra, o empreendedorismo ajudou no atleta e tudo mais. Só que o quanto a sua mente foi importante e que você teve que quebrar ela por muitas das vezes e não ativar o modo soneca no despertador quando você acordava e não desistir porque alguma coisa estava em baixa. Como que foi esse movimento? Começando como iniciou, né? Isso. Eu já vinha, como eu falei, nadando muito bem, desde muito pequeno. Natação sempre foi forte, já tinha feito muitas travessias. Comecei a correr há 15 anos atrás. Eu tinha feito mais de 10 meia maratonas. Caraca! E a bike, eu nunca tinha tido uma experiência de bike. Eu só passear no Ibirapuera de bicicleta. Sabia andar de bike, pelo menos. Sabia andar de bicicleta. Você já fazia o triatlo separado, né? Você só juntou. Fazia. Perfeito. Ótimo, exato. Justo. Principalmente quando eu bati a marca de 10 meia maratonas realizadas. Aí eu falei assim, eu vou me inscrever num Ironman 70.3. E isso foi em 2022. Legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 32. Legal. 31 para 32. E aí, eu acabei fazendo essa inscrição no 70.3, só que sem assessor. Hoje eu vejo a falha que eu tive. Eu devia ter feito todo um planejamento. Fui na raça. Treinando na raça para um meio Ironman. É igualzinho empreender. Ninguém começa com assessor, com consultor, com mentor. Todo mundo começa na raça. O primeiro foi em Floripa. Foi o 70.3 de Floripa. E aí, antes do 70.3, eu entendi como uma oportunidade de fazer que eles chamam do Olímpico, né? Então, eu fiz a modalidade olímpica do triatlon em Santos. Chama Troféu Brasil. Legal. E aí, eu acabei usando de treino o Troféu Brasil. E, na sequência, eu fiz 70.3 de Florianópolis em 2022. E aí, nesse primeiro, você ficou quanto tempo treinando até chegar à maratona? Até o dia que você decidiu, até... eu coloquei uns 9 meses de diferença entre a tomada de decisão e a prova em si. Uhum. O que me ajudou muito a
a me planejar, Sim. mesmo que sem um assessor Sozinho. e tal, mas para realizar isso. E o seu ambiente, alguém já fazia isso? Como que era o seu ambiente ou você era o Não, primeiro? No meu ambiente, eu era o primeiro. O primeiro louco, maluco. Tiveram inspirações de pessoas que eu não conheci pessoalmente naquele momento, depois eu conheci. Então, alguns canais de YouTube que eu acompanhava, que eu já acompanhava, já queria. Eu sonho em fazer um Ironman há mais de 10 anos. Que legal. Então, há mais de 10 anos eu acompanho alguns canais que falam sobre o assunto. E aí, quando eu me senti preparado aí eu falei, beleza, vou. E também a gente nunca está preparado, né? Esse preparado não existe, mas a gente vai se preparando no processo. Exato. A gente preparou a nossa cabeça para o sim. É isso que eu costumo falar. Colocou o O pé. mais importante é você falar sim, porque a única voz que a gente escuta é a nossa mesma. Se a gente falar sim, pode ser qualquer coisa. No meu caso foi um Ironman. Podia ser abrir um negócio, largar o meu CLT. Um relacionamento, qualquer coisa. Relacionamento, casar, enfim. A gente tem que falar o sim. Então, eu falei o sim para o Ironman naquele momento e fui planejar, fui viabilizar aquele sonho. E qual que era o realizado. momento das empresas nessa época? Porque também tem esse desafio, né? Porque imagina que nós, como empreendedores, a gente sabe que tem momentos de empresas que estão mais tranquilos, tem momentos mais caóticos, enfim. Nessa época, acredito que era próximo da pandemia também, né? Isso. O que aconteceu no meu principal negócio, que é a NetHome, hoje ela é líder de soluções de vídeo streaming na América Latina. A gente explodiu de crescer em 2020, né? A gente fazia muita transição ao vivo de empresa, eventos corporativos, e os eventos presenciais foram impossibilitados de acontecer, tudo virou live. A gente quintuplicou o tamanho da empresa em um ano. Caraca. Então, 2020 foi o nosso ano mais porrada. 2021 foi um ano também de muito crescimento, não quintuplicamos como quintuplicamos em 2020. Só que, curioso que em 2022, a gente começou a cair o faturamento da companhia. Porque a gente não conseguiu sustentar um comportamento de mercado que já não era mais do mesmo jeito que 2020. Em 2022, as pessoas tinham medo de abrir a porta da geladeira e achar uma live lá dentro. Tem muito cíclico, né? Uma coisa muito cíclica, que a gente, como empresário, tem que se preparar para a próxima queda, meio que isso, né? Do mesmo jeito que live streaming, a live era água de coco no deserto em 2020, ela era um pesadelo em 2022. Não quero isso. Ninguém queria mais saber de live. E aí a gente viu o nosso faturamento despencar. E até os eventos presenciais aumentaram muito, né? Sim. A gente vai falar um pouco das comunidades, mas também esse movimento, acredito que pós-pandemia, teve muito isso, né? De a gente ter que ser obrigado a viver em live. Sim. E agora a gente pegar esses três de, cara, eu quero isso, eu quero tocar, eu quero pessoas. Exatamente. Então. E uma empresa que estava sustentada em live teve que se reorganizar também. Mas a gente já tinha feito alguns movimentos já projetando que aquilo ia acabar um dia. Então, a gente entrou muito no mundo de Netflix, plataformas no estilo Netflix, né? White label das empresas. Então, construção dos academies das empresas. Que legal. Quando esse movimento da live começou a acontecer, que a gente caiu, a gente foi crescendo muito a entrega de outro tipo de solução. Então, você me perguntou assim, como que estava o momento das suas empresas quando você tomou essa decisão? Eu estava num momento que precisava de mais dedicação do meu negócio. Porque eu estava, de novo, num pivô de negócio. Eu estava mudando a principal solução da companhia. Se reinventar total. E para mim, funcionou olhando da seguinte perspectiva. Quanto mais energia a empresa me demandava como empresário, mais energia eu precisava absorver fazendo muito esporte. Para conseguir aguentar aquela porradaria toda. Porque eu acredito que o esporte ele traz muito isso. Ele te prepara pra gente pra apanhar. Sim. Quando coloca o terno ali pra literalmente No meu caso foi 100% isso. Eu me sentia energizado para a construção do meu negócio e pilhado para construir quanto mais exercício físico eu fazia de manhã. Porque aquilo me jogava a minha ansiedade para baixo. E eu chegava 9 horas da manhã, dando tiro pro ar. Já tinha vivido 3 horas, o pessoal ainda estava acordando, ele já estava... E acontecia, ainda mais no momento que a gente estava 100% remoto, as pessoas entravam com o cabelo tudo torto na call, e eu falava assim, irmão, já pedalei 3 horas. Ele já tinha ido pra Aparecida do Norte, voltava. Já tinha tomado café, já tinha tomado banho, tava aqui, você com esse cabelo todo torto. Você acabou de acordar. Não, minha querida. Então... A energia também da liderança, ela reverbera
para o resto do time. Com certeza. Eu comecei a perceber o time mais engajado, o time mais comprado, o time mais energizado, quando eu coloquei bons treinos do meu dia a dia. Porque e você eu chegava registrava já com isso? essa energia. Você registrava? Como que era isso? As pessoas viam? Porque tava ainda meio que home office, né? Tava ainda um período. Como que era isso? Você começou a registrar esse momento? Foi intencional essa... Putz, gente, ó, tô aqui gravando pra ver no que vai dar. Vamos ver. Como que era isso? Essa criação de conteúdo nesse movimento com você? Eu tava meio que postando as coisas no Instagram e tal, mas mais do que com a produção de conteúdo, é a energia que eu acabava tendo ao ingressar numa reunião. Legal. Com a galera. Então, é a vibração mesmo que a gente tá. Quando a liderança chega meio mortão, é essa vibração que você vai passar pro resto do time. Com certeza. Então, se você chega já com alto nível vibracional, você passa aquela frequência para as pessoas. É tudo vibração e frequência. Eu acredito muito nisso. Então, o time acabou absorvendo a vibração alta que eu chegava por ter feito bons treinos. E que o negócio precisava naquele momento, né? E foi mágico, foi importante. Foi importante para reinventar a companhia. E o que muitas vezes nós, como empresários, eu tava falando agora aí sobre isso, a gente se coloca em um desafio e não tem ninguém para nos coordenar. É a gente que se coloca o próprio desafio, então a gente puxa, a gente coloca, a gente faz isso acontecer. E a gente sempre espera um momento mais tranquilo para fazer isso, né? Então, racionalmente, você esperaria um momento bom, que a empresa não estivesse precisando tanto de você para focar em outros esportes, em outras coisas, no seu crescimento pessoal, enfim. Só que muitas das vezes esse não é o mundo ideal e não é o mundo que acontece. Se a gente ficar esperando. Exato, não tem como. E eu sempre falo para as pessoas, e aí a gente sempre traz a criação de conteúdo como um pilar, como você falou, de outras oportunidades que a gente nem consegue enxergar, que outras pessoas enxergam na gente. Sim. Como você falou desse cliente, que ele pediu para ser seu patrocinador, sendo que você nem estava ali pensando naquele movimento. Só que se você não compartilhasse aquilo, se você não tivesse aquela intensidade, talvez isso seria uma oportunidade que passaria como tantas outras que passam. Mas essa conexão de você entender que não tem hora certa, não tem momento certo, você só precisa aceitar e começar. E não começar sendo melhor, como você falou, né? E aí eu acredito também no Iron, não necessariamente você compete com outras pessoas, né? Você compete com si mesmo. Obviamente tem o tempo, tem o prazo, tem isso, tem aquilo, mas a competição é muito interna, né? A briga deve ser intensa em relação à mentalidade que você precisa ter ficando 12 horas com você. E aí uma coisa que eu sempre falo, que o Founder Growth, quando eu tive essa ideia, trouxe muito para isso, que foi no sentido de... Eu via muitos empresários focados extremamente no negócio e cada vez ficando mais doentes. Eu sou extremamente nova, mas eu já tive burnout, já tive depressão, já tive momentos que eu olhava e falava, cara, não quero mais isso. Meu negócio tá escalando e eu tô ficando cada vez mais doente. Era meio que ao contrário do que você falou. Tipo, cada vez que o meu negócio cresce, pior eu fico, porque eu não consigo performar tão bem quanto eu gostaria. Enfim, e era um ciclo vicioso. E aí, por muitas das vezes, vivendo em comunidades, a gente vê pessoas usando Venvance, pessoas usando várias coisas para ter essa energia que 3 horas de pedalada traziam para você. O quanto você enxergou que esse movimento de você usar isso, o esporte, como alta performance, mesmo tendo desde novo, fez a diferença para que os seus negócios crescessem hoje, como você falou, enfim, tem outros negócios que eu também quero que você traga, mas crescessem a mesma medida que você cresceu como atleta. Porque esse foi o primeiro. Sim, mas você teve depois 10, depois do primeiro você teve mais 10. Sim. Então, quanto isso foi importante para que você não ou caísse nos remédios nessas pontos, porque muitos empresários que eu conheço estão nesse ponto. É remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para sobreviver, remédio para ser simpático, para ser feliz. Eu falo, gente, mas não é assim. A empresa faturando e você morrendo por conta dos remédios. Me conta pra gente, dá uma dica para as pessoas que estão nessa fase. Eu costumo ver da seguinte perspectiva. Tem até um livro muito bom, né, que eu li há muitos anos atrás, que é O Poder do Hábito. E ele falava muito sobre os hábitos âncoras, né? Que são hábitos que eles são tão bons e eles puxam outros bons hábitos. Uma coisa que eu te garanto, é impossível você escolher fazer e treinar para uma modalidade como o triatlon e comer mal. É impossível você escolher por livre e espontânea vontade treinar 3 horas por dia e querer beber álcool. Seu corpo não aguenta, né? Na boa, seu corpo te manda todas as mensagens possíveis falando assim, isso não te representa mais. E era muito... como eu falei, eu adorava socialmente tomar drink, beber com os amigos, cerveja principalmente. E não era um problema, mas se você tinha outro foco agora...
Não combinava mais. Aquele prazer, ele perdeu a graça. Por quê? Porque eu ancorei, eu tinha um propósito maior naquele momento. Então era fácil falar não pra cachaça. Era fácil falar não pra sair durante a semana. Era fácil falar não pra ir dormir meia-noite, 1h e ter que ir dormir às 8h30, 9h da noite. Eu jantava às 6h30 da tarde. Nossa. Eu falo, como que eu acordo 4 horas da manhã se eu vou dormir 1h? A gente não tá batendo, eu não consigo. Então, são hábitos âncora muito bons, que no meu caso virou um estilo de vida, que é o treinar de manhã cedo, que acabou ancorando outros bons hábitos, que a vida ela começou a ficar muito mais saudável. E aí, quando eu tenho saudabilidade mental, física... Tudo muda. Cara, meus negócios, eles prosperam na mesma proporção. Legal. Entendeu? Porque eu tô bem comigo. Sim. Se eu tô bem comigo, eu consigo... pensar melhor, decidir melhor. Liderar melhor, pensar melhor. E eu tô fisicamente bem e mentalmente bem. Caramba. Eu não preciso de remédio para isso. Os meus remédios, eles acabam sendo os naturais dos bons hábitos. Então, isso tudo retroalimenta, vira um ecossistema saudável que tudo acaba prosperando. Óbvio que tem os desafios no meio do caminho. Não é simples nem como tudo parece. é lindo, né? Tem muita coisa que aparece no meio do caminho que parece que surgiu pelo universo para te desestabilizar, para ver se você está afincado mesmo em manter e honrar os seus compromissos. Sim. Mas aí que você percebe o quão forte ou não você está na decisão que você tomou. Sim, não, e isso é muito desafiador. Como eu falei, eu não sou atleta de alta performance. E aí, quando virou a minha chave de falar, tá, eu vou começar a treinar para aumentar a minha alta performance e conseguir... acordar melhor, para trabalhar melhor, para conseguir trabalhar até mais tarde. Quando eu comecei a virar essa chave, melhorou. Aí um belo dia me machuquei e descobri uma hérnia de disco. Caramba. Aí você fala, Deus, me ajuda. Eu tava tão regrada. E aí também me traz como que foi pra você porque provavelmente em todos esses 4 anos que você tem, algumas coisas já devem ter acontecido em relação a isso. Qual que foi o principal ponto, assim, que talvez não você pensou em desistir, mas foi um ponto que você falou assim, cara, racionalmente qualquer um desistiria. Mas eu quero muito isso. Tiveram alguns. No meio do meu processo, o meu primeiro Ironman que eu fiz, eu fiz com meu menisco dos 2 joelhos totalmente destruídos. Eu fiz um Ironman nem sei como, assim, com muita dor no joelho. Tanto é que eu tive que fazer uma cirurgia nos meniscos, que eu já sabia que eu precisava fazer. Você só deixou passar. A ordem ainda que eu fiz foi... Eu fiz um Ironman 70.3, eu fiz Compostela, eu fiz Santiago de Compostela, andei 441 quilômetros. Meu Deus do céu. E depois eu fui pra mesa de cirurgia operar meus meniscos. Então, já que era pra consertar... Já que vai operar? Então a gente vai deixar ele ótimo. Deixa eu zerar ele aqui. E aí, depois que eu operei os meniscos, que eu já tinha toda a grade de Ironmans de 2024 pra realizar, eu falei assim, eu vou fazer uma bela fisioterapia. Então, mas foi difícil esse momento. Porque é aceitar o processo, né? E a situação mais difícil disparada que eu tive foi esse ano, que eu fui diagnosticado com acalásia, que é uma doença autoimune no esôfago. E que eu não consegui, eu fiquei muito tempo desse ano, uns 4 meses, sem conseguir praticamente comer e beber direito. Nossa. Então, o meu Ironman de 2025, full, ele foi infelizmente baseado em eu não conseguir me suplementar, nem hidratando, e tendo muitas vezes ter vomitado ao longo da prova. Então, foi uma prova muito desafiadora para mim. E eu já sabia, eu já tinha esse estágio. E eu pensei muito se eu faria o Ironman naquela situação ou não. E eu falei assim, puta, já tô aqui, né? Vamos ver como que vai. E eu tava com o meu coração muito tranquilo que se eu não concluísse a prova não tinha problema nenhum. Até porque eu já tinha feito no ano passado. Uhum. Mas também vicia, né? Essa parte de você ver como que você vai se desafiar, como que seu corpo vai reagir, saber como que sua cabeça vai estar. Então, tem tudo isso. Isso também é viciante. E você tem que tomar cuidado com isso, com os limites do seu corpo, que eu entendi os meus. Sim. Mas eu até fiz cirurgia agora há pouco tempo atrás. Sim. Para resolver essa questão do esôfago. Mas eu quase desisti. Eu desisti de muitas provas esse ano.
Eu tinha várias com o Nardon esse ano para fazer. Eu vi vocês vocês fizeram agora em Floripa, foi o último que vocês fizeram? Nós fizemos o Full Floripa, mas e fizemos o de Brasília no começo do ano. Só que a gente ia fazer Rio de Janeiro juntos, a gente ia fazer São Paulo juntos, a gente ia fazer 70.3 de Floripa juntos, a gente ia fazer Aracaju juntos. Eu abri mão dessas 4 provas. Não, e eu acredito que é importante... Ele tá loucão também, ele tá fazendo todas. Eu tô acompanhando, eu adoro acompanhar eles nessa produção de conteúdo. Sim. E porque desconecta, né? A gente vê muito eles aqui falando de negócio e tudo mais, mas quando você vê a pessoa ali também tendo os desafios do dia a dia dela, é incrível. E é importante trazer esses desafios, porque é isso, é lindo, por isso que eu sempre falo da dança, né? É lindo o palco, você olhar e tudo mais, mas ninguém vê o joelho ralado, o machucado, subir, levantar, enfim. E também esse estilo de alta performance não é saudável para todo mundo, que é importante dizer, né? Que nem você falou, as pessoas precisam se preparar para participar de uma coisa como essa. Da mesma forma que como empresários, a gente precisa se preparar, né? E por muitas das vezes, a gente, que nem você falou, vai começando no feeling, sem nenhum mentor, sem nenhuma ajuda, vamos ver no que dá, vou ver meus vídeos no YouTube aqui e faço acontecer. Só que depois que a gente chega numa consciência e maturidade do negócio, se a gente continuar assim, é burrice. Não faz nem mais sentido, né? E aí, já trazendo para os seus outros negócios... Comenta um pouco sobre as comunidades que você faz parte, que você lançou também, e dos outros negócios, o quanto estar nesses ambientes que forneciam esse alimento, né? Se retroalimentavam, digamos assim. Porque é isso que você falou, cara, eu vou para muitos eventos. Eu sou a pessoa que gosta de beber, mas eu não bebo durante a semana, porque no outro dia eu vou ter que acordar e eu que vou ficar com raiva, que eu vou acordar com dor de cabeça, cansada, exausta, não vou produzir, não vou rolar. E aí eu comecei a evitar e eu sou uma pessoa extremamente feliz. Aí eu lembro que as pessoas falam assim... Nossa, Jaque, aquele dia você estava muito louca. Eu falo, não, gente, eu nem bebi aquele dia, eu não bebo quando eu tô trabalhando. Porque é isso, a gente se vê numa alta performance tão boa que você não quer estragar esse clima por causa de um drink, sabe? Então, quanto esses ambientes, essas comunidades foram importantes para você nesse momento? Foi muito importante. Tem outros negócios além da NetHome, né? Eu sou fundador do GV Angels. Hoje é a maior rede de investidor anjo no Brasil, Alumni. E também do OM, que é um lifestyle club, né? Um membership club para empresários. E são pessoas que participam, são clubes, né? E são comunidades. Pelo fato de serem pessoas que querem ter seus desafios, elas enxergaram muito em mim, no empresário que conseguiu balizar dentro da agenda Poucos conseguem, do dia a dia, um desafio físico, um desafio mental, uma modalidade que pouco se falava naquele momento e que inspira muita gente. Então, muita gente veio falar comigo, muita gente se conectou. Por mais que já estivéssemos conectados no passado, sabendo que eu fundei o grupo e que essas pessoas faziam parte. Mas o nível de conexão que eu tive com muitas delas transcendeu a relação comercial da coisa. Ela foi para uma amizade, ela foi para uma inspiração, ela foi para compartilhar aprendizados mutuamente. Então, o nível de conexão que eu acabei tendo com muitas das pessoas foi também por conta do esporte. E fez com que os clientes fiéis ficassem ainda mais fiéis, que se tornassem até amigos, muitos deles amigos, né? Então, isso foi muito legal. E empreender tem muito dessa, né? Muito solitária. Então, eu acredito que... Eu falo dessas comunidades que estão super em alta. Eu participo de várias comunidades. Então, eu sei o desafio de cada uma tem... São sempre as mesmas dores. Solitária, que eu quero participar, quero pertencer a algo. E a gente, desde que a gente entende como mundo, como ser humano, a gente participa de comunidades, né? Isso não é nada novo. Exato. A gente, como ser humano, a gente vive isso, a gente respira isso. Se a gente não estiver em comunidades, a gente, de fato, não tem um porquê a gente existir. Não só como seres humanos, mas como animais. A gente sabe que tudo isso já existe da natureza. E a gente só olhou para esse mundo, não só dos negócios, mas também de coisas similares, parecidas, né? Então, tem a comunidade de quem gosta de jogar futebol, tem a comunidade do triatlon, tem a comunidade da dança. E essas comunidades agora, cada vez mais, estão indo para os negócios. Porque antes o mundo dos negócios era completamente separado, excluído. Eu falo que era o Alcoólatras Anônimos, sabe? Tipo, o Empresários Anônimos. Fica aqui, ninguém fala, todo mundo chora, sem ninguém ver. Só que agora a gente está unindo essas forças. E eu tenho certeza que esses empresários que fazem parte de comunidades como a sua, faz com que eles consigam evoluir muito mais além dos negócios. Perfeito. Né? Como você falou, eu nunca conheci tão próximo assim, por isso que eu tô adorando esse podcast, fazer perguntas tão reais para pessoas que de fato faziam o triatlo e faziam o Ironman. E tinham isso
não só como profissão, porque uma coisa é você ter isso como profissão, né? Você ser de fato um atleta profissional. E você não é um atleta profissional porque você tem outras... Obviamente, você tem isso como um braço seu forte, mas você não ganha dinheiro só com isso. Então, é importante a gente entender que dá pra ter, não necessariamente um equilíbrio, porque eu acredito que equilíbrio não necessariamente existe, mas tem como ter essa... Dá pra você enquadrar. Essa conciliação. Conciliação, perfeito. Então, muitos empresários eu tenho certeza que se inspiram em você em relação a essa alta performance. E aí, já indo para os últimos pontos, eu ficaria aqui horas falando, horas, de verdade. Tá muito bom. Mas se você pudesse trazer alguns insights práticos, assim, para essas pessoas que, como eu, não são atletas desde novo, não têm talvez essa mentalidade, buscam ter essa mentalidade, qual é o que seria fazendo essa correlação entre empreender e alta performance que você viu na prática aqui no triatlon e no empreendedorismo virou a chave para você? Me traga 3 insights para essas pessoas que estão escutando. Boa. Vamos lá. Tem um que eu encontrei de maneira muito óbvia, que é o poder do timing, de entender as coisas nos seus devidos momentos. A gente precisa respeitar muitos desses momentos nas nossas empresas, assim como a gente precisa respeitar muitos desses momentos no triatlon da vida, na vida, né? Desenquadrar a ordem que as coisas acontecem, essa conta pode chegar de maneira cara. Um exemplo no Ironman disso. Se você errar o consumo e a sua hidratação, o seu consumo de sal mineral, por exemplo, a cãibra ela vai chegar, né? Então... E ninguém vai te falar, você vai ter que estar ali, né? Consciência para fazer isso acontecer. Por isso que você precisa respeitar muito o treino, você precisa respeitar a ordem. O corpo. Nas nossas empresas, a gente precisa respeitar muitos dos times. A gente vê de empresa que cresceu demais e quebrou, empreendedor que captou muita grana, mas não tinha um modelo estruturado, quebrou. Porque não respeitou as ordens que as coisas precisam acontecer. Saiu agressivando e querendo pular etapas. Falando assim, não, mas tá tudo bem. O esporte não deixa pular etapas, né? O esporte não deixa e a nossa empresa também não. Exatamente, só que poucas pessoas entendem isso. No esporte é meio óbvio, que você falou, você pode se machucar, você vai brigar a sua vida, vai ser o óbvio. Agora a empresa, quando você vê, literalmente já morreu, já faliu. Exatamente. Uma outra coisa que eu fui percebendo no meio do caminho, eu costumo falar, o melhor momento de você se hidratar é quando você não tem sede. Isso é contraintuitivo, porque... Quando que você quer pegar a sua garrafinha de água na bike e beber? Tem sede. Quando você tiver sede. Mas você não pode deixar chegar lá naquele momento, Você não pode esperar chegar. E o que eu vejo de empreendedor olhando para o caixa, querendo fazer 1 milhão de coisas, e aí fala assim, não, mas eu tenho caixa, eu tenho 6 meses de caixa. 6 meses de caixa. Passa. Quando você tem uma dor ainda, passa extremamente rápido, você nem pensa. E aí você vai com 2 meses de caixa e fala assim, agora eu vou captar. O melhor momento de captar é quando você não precisa captar. Exato. Então, e no triatlo, o melhor momento de você se hidratar é quando você não tem sede. Então, são paralelos muito da questão do timing, a questão de você se planejar, se hidratar quando você não tiver sede, captar, fazer fundraising quando você tem caixa, porque quando você não tiver caixa, ou caixa muito curto, passou do tempo. Já é tarde demais, Já é tarde demais. Incrível. E, enfim, eu diria, para finalizar, que no final do dia é priorização. Aprender Tudo a priorizar. na vida é a arte de priorizar. Porque uma pessoa que se tornou pai ou se tornou mãe e ela é empresária, ela vai ter que encaixar uma grande prioridade na agenda dela. E ela vai dar conta. O que eu vejo de pais e mães recentes que começaram a performar muito mais nos negócios do que antes. Por quê? Porque eu não tem outra opção. Não tinha opção. Ela teve que se enquadrar. Ela teve que fazer mais com menos. Exato. Ela colocou uma prioridade na vida dela, que é cuidar do filho, e que ela teve que fazer melhor o que ela antes fazia, que levava 3 horas, ela precisa fazer melhor levando 1 hora. Exato. Porque ela precisa ganhar tempo. Ela tem outro compromisso. Outro foco. Então, a arte de priorizar eu colocaria como um terceiro aí. Cara, isso daqui foi uma aula, tá? Olha, esse podcast tá uma aula, porque eu já anotei todos os pontos aqui. Graças a Deus o Cláudio tá anotando tudo pra mim. Sim. Mas queria muito agradecer, como eu falei, eu passaria horas aqui, porque eu acredito que, como eu falei, pra mim eu enxergo muito
eu já que como alta performance nos negócios, mas eu ainda sinto que falta muito por conta do lado atleta desde nova. E quando eu vejo atletas próximos a mim, eu falo, cara, o que eu posso consumir disso para eu beber da mesma água para ver o que dá? E sempre dá muito bom. Então, quero muito agradecer. Antes de terminar, mas quero muito agradecer você por esse papo. Eu tenho certeza que esse episódio vai gerar muito incômodo nas pessoas. Eu quero que, de fato, gere incômodo para que as pessoas consigam entender que não vai ser uma mudança gigantesca. 1% melhor todo dia não é o clichê. Sim. Mas é que, de fato, você não consegue sair do 0 para o 100 de uma hora para outra. Sim. Então, esse 1% faz tudo acontecer. Mas agora eu quero fazer, para fechar, um bate-bola rapidinho para você. Vamos lá. Resultado ou reconhecimento? Pode escolher só um, tá? Resultado. Resultado, ótimo. Ajuda nos bastidores ou palco com holofotes? Ajuda nos bastidores. Planejar por horas ou agir por 10 minutos? Planejar por horas. O processo, né? Tem que estar lá. Errar em público ou nunca testar? Errar em público. Ótimo. Eu adoro que grande parte dos empresários que vêm aqui respondem sempre a mesma coisa. Porque é isso, a gente sabe que no final do dia a gente precisa desse olhar. Para fechar, eu queria muito que você deixasse uma frase, não para sua lápide, mas para o seu legado de tudo que você construiu para todo mundo que chegou até aqui nesse podcast. Deixa uma frase que te impacta, que te define. Eu tenho uma frase que eu formei ela há uns 3 anos atrás, quando eu comecei no Ironman, eu comecei a ter esses paralelos entre o mundo do empreendedorismo e o mundo do triatlon, que é empreender, fazer um Ironman todo dia. Porque muita gente, quando ouve falar de Ironman, fala assim, isso não é para mim. Isso é um negócio muito desumano. Isso é um negócio que exige um nível de esforço físico, mental, psicológico, estrutura gigante que eu não tenho. Se você empreende, você já faz um Ironman todo dia. Se você empreende no Brasil, você já faz. É que você não se ligou nisso. Mas você já faz mais do que um Ironman todo dia ao empreender no Brasil. Isso. Então, esquece Ironman na modalidade esportiva. Você, ao empreender no Brasil, você já está nadando, pedalando, correndo, dando conta de tudo, fazendo área de transição, tendo que suplementar, tendo que fazer um monte de coisa todos os dias. Então, empreender no Brasil é fazer um Ironman todo dia. Cara, fechamos com essa frase de milhões, porque de fato, eu falei, quando eu entrei no gelo, era igualzinho empreender. Dói, desconfortável, mas você continua lá. Então, eu quero muito agradecer a sua participação. Você que está assistindo esse episódio até agora, curte, comenta, compartilha e segue o Rafa nas redes sociais, acompanha um pouco do conteúdo que ele posta por lá, trazendo essa alta performance, não só na vida, mas nos negócios também. E, Rafa, muito obrigada por você estar aqui hoje. Aprendi demais nesse podcast e tenho certeza que a galera que está aí também escutou e aprendeu muito. Valeu muito obrigada. Demais, e até o próximo episódio, gente. Um beijo e até mais. Valeu, gente.